Fala pessoal do Papo de Autor, beleza? Meu nome é Valdir Eli Santos e você está no Papo de Autor Entrevista, onde autores compartilham experiências e opiniões. Conto da ciência que é importante na nossa literatura. Hoje a gente vai falar com o Lucas Rosa para aproveitar o conhecimento técnico dele para mostrar para a gente como que a nossa escrita pode ser favorecida com conhecimento técnico científico. Assiste aí que vai ser um papo bem legal. Lucas, primeiramente eu queria te agradecer por você estar participando aqui do programa. A gente já se conhece, né? A gente se conheceu na Bienal, Sim. quando eu estava no lançamento do Flor de Sangue, a gente bateu um papo bem legal lá e queria chamar você fazia um tempo para a gente conversar aqui e ainda bem que deu certo, a gente conseguiu conciliar nossas agendas e eu queria que você falasse um pouco sobre todo o sua contribuição no mundo literário, sobre seu trabalho. Eu tenho aqui um trabalho junto com você no Curso Fantástico, um conto seu que ficou sensacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua parte da literatura, como que você concilia isso da literatura com a ciência. Beleza. É um prazer enorme estar aqui, Valdir. Eu tô muito honrado de ter sido chamado. A gente se conheceu no CCXP, aliás, não foi na Bienal. Eu imagino que os eventos, ainda mais agora que a gente tá nesse loop temporal 2020 pandemia, que já passou, mas não acabou de verdade, né? Mas sim, bom, vamos lá. Meu nome é Lucas Rosa, pessoal, muito prazer. Eu sou cientista biomédico e divulgador científico na internet, e além disso eu brinco de ser escritor. De trabalho publicado, por enquanto eu só tenho mesmo o Curtos Fantásticos Volume 2, que saiu junto com o Valdir, também tava muito legal. Mas eu tô também trabalhando num livro, fazendo umas outras coisinhas por conta, que, com sorte, em breve vou poder dar mais detalhes a respeito. Tanto evento, eu queria tanto falar que era tanto evento que a gente estava fazendo que aí confundiu os eventos, mas infelizmente esse ano foi complicado de evento pra gente, né? Mas é muito legal essa história da ciência dentro da. Eu sou da área de tecnologia também, né? Eu sou engenheiro elétrico, aí eu tento sempre o máximo fazer uma coisa bem coerente nos meus livros, para tentar. Porque assim, quando a gente lê uma coisa muito verossímil, a coisa desanda. Eu comecei a assistir uma série na Netflix. Eu não vou lembrar o nome, eu também não vou falar o nome para não influenciar a galera negativamente, né? Mas a série é uma distopia, que é uma série até espanhola, também já fechei o nicho, né? Já dá pra achar. Mas é uma distopia, eu sei que é uma série espanhola. E começa a série assim, um pouquinho tempo depois, sei lá, 20 minutos depois que começa a série, o cara tenta atacar a menina dá uma facada na barriga dele e o cara morre. Assim, tipo, ela deu a facada, o cara cai duro no chão, do outro lado. Aí eu. Te Ué, tira do cara, negócio, né? você te tira. Você fala, mano, o que mais que o cara vai inventar? Porque quando você. É bom deixar claro aqui que o Lucas é um cara completamente técnico, ele é um cientista. Então o que a gente vai falar aqui é sobre a parte da ciência na literatura, só que a gente tem que entender que quando a pessoa cria um mundo e ele segue a regra daqueles mundos, ela pode fazer o que ela quiser no mundo dela. Se as pessoas voam no mundo dela, que Se você voem for todo mundo. consistente. Mas ela tem que ser coerente. Exatamente, a palavra é consistente. Se ficar consistente e ela tem que seguir aquela regra até o final. Então, se a pessoa começou a voar, tem que terminar todo mundo voando. A gente não pode mudar de uma hora para outra. E aproveitando o gancho, eu queria perguntar para você: se tá por dentro do conhecimento científico, como que isso te ajuda a te fazer ter ideias para escrever, assim, puxando até o seu conto do Curto Fantásticos 2, como que isso te ajuda a ter mais ideias? Então, cara, isso acaba ajudando muito, porque nós somos, enquanto escritores, nós somos pessoas que, imagino que isso valha pra todo mundo que vai estar ouvindo também, nós somos pessoas que têm a criatividade aflorando, a gente tá sempre pensando em coisas, tendo ideias, só precisa daquele spark, daquela inspiração inicial. E eu já bolei várias histórias que eu escrevi, algumas que não deram certo, enfim, mas enfim, eu já tive várias ideias pra história, baseado em estudos científicos que eu vi, uma notícia. A própria história do Curtos Fantásticos Volume 2 nasceu assim. Para quem não leu a minha história, eu vou resumir bem rápido. Ela se trata de um robô que está cuidando de uma criança em uma colônia que está sendo estabelecida em outro planeta. Não vou falar muito mais a respeito disso. E essa história toda, esse conto nasceu de uma história que eu tenho para um livro que eu vou fazer um dia. E essa ideia do livro nasceu de quando eu tava no Reddit de ciência, vendo as novidades do dia, e eu vi uma notícia que era sobre, se não me engano, não vou lembrar agora 100% de cabeça, mas se não me engano, era sobre mutações
que podiam acontecer no DNA em astronautas. Basicamente, tinham feito um estudo que mostrava que estar no espaço é mais perigoso do que a gente pensava pro nosso DNA, por causa de radiações que tem, etc. E basicamente era isso a notícia. E daí eu comecei a pensar, putz, mas então, imagina se a gente levar essa ideia às últimas consequências e talvez não seja possível para a espécie humana viajar pelo espaço. Agora, vamos imaginar que seja necessário a gente viajar para o espaço por algum motivo, a Terra vai ser destruída, qualquer coisa assim. Como que a gente faria? Eu comecei a pensar, uma possibilidade seria talvez a gente mandar só embriões ou até as células que vão ser fecundadas numa nave tripulada por robôs, por exemplo. Daí a gente manda isso para o espaço, para um planeta que seja habitável, e deixa para estabelecer essa sociedade lá do zero, só com crianças sendo cuidadas por robôs. Pronto, foi daí que surgiu uma história. Obviamente, nem tudo aí tá 100% certo, provavelmente se induz mutação em seres humanos, vai dar problema em embrião também, mas aí a gente passa por cima e a gente... Mas a ideia acabou vindo desse Spark de eu estar acompanhando uma notícia científica. Então, quanto mais contato a gente tem com o que tá acontecendo no nosso mundo, mais a gente tá dando alimento pra nossa imaginação aflorar e se desenvolvendo uma ideia. Tá, isso é sensacional, porque o quanto de ideia guardada não tem numa notícia real, né? Que a gente consegue abstrair, a gente consegue tirar de dentro dela uma coisa que a gente não estava imaginando antes de começar a ler a notícia, né? E como a gente estava conversando, né? Eu tenho conhecimento muito leigo sobre muita coisa do espaço, né? Mas a parte da radiação eu já conhecia. E aí eu estava assistindo uma vez a série O 100, e aí, resumindo o 100, a Terra teve uma guerra nuclear e só sobreviveu uma galera que estava no espaço. E aí eles ficaram 100 anos no espaço, e aí criou uma pequena civilização lá, tal. E aí quando alguém comete um crime, ele é enviado para a Terra de volta como uma punição, né? Ele é enviado para o espaço, né? E aí quando começa a série, eles pegam 100 jovens e mandam para a Terra de volta para ver, tipo assim, a punição deles, mas vai que tá normal. E aí chega aí, a Terra tem mais radiação ainda, né? Que não é de uma hora para outra que some. E isso eu achei legal de o autor ter prestado atenção no roteirista, que não some a radiação de uma hora para outra, 100 anos para radiação, a gente sabe que não é nada, né? Só que os jovens conseguiram sobreviver, aguentar a radiação, porque no espaço tem radiação e eles acabaram, o corpo... Pode ter coisa errada, tecnicamente, mas assim, pelo menos o cara pegou alguma coisa que existe de verdade e ele tentou... não vou ignorar que isso existe, né? Isso é muito importante quando a pessoa está fazendo algumas... Vou falar principalmente na ficção científica, mas não só na ficção científica. Sempre que você vai tratar algum assunto na literatura, é bom levar em consideração, no mínimo, as leis da física, né? Sim. Então, esse tipo de coisa coloca, como você falou, coloca a gente dentro da história. E às vezes o roteirista acha que não, mas o telespectador, o leitor, ele está prestando atenção nesse detalhinho. Eu estava prestando atenção nesse detalhe. E é legal é bem parecido com o que você falou agora, porque é legal pegar esses ganchos nas histórias, né? É interessante. Eu também não tô querendo dizer que a gente tem que seguir o que tem na ciência ou em qualquer coisa 100%. Mesmo se você estiver escrevendo uma história de ficção científica raiz, assim. É natural você ter que distorcer algumas partes ou ignorar alguns detalhes quando você está elaborando sua narrativa. Mas quanto mais você consegue acrescentar de verossimilhança, mais rica ela fica e mais interessante ela fica pro leitor. Você não precisa ser um expert sobre o que você vai falar. Você só precisa convencer o leitor que você sabe o suficiente. Sim, é importante o leitor saber que você não está jogando no ar as coisas, né? Você tem uma noção do que você está falando. É lógico que a gente não quer... Eu estava até conversando com a Mariana, que tem um romance Constelação do Carl Sagan. A gente não quer que você seja nesse nível para escrever um romance que tenha, né, um cientista renomadíssimo mundialmente para escrever um romance. Mas vamos levar pelo menos o mínimo a sério quando você for tocar nesses assuntos, né? Se você achar que você não tem conhecimento técnico suficiente, pula o assunto ou tenta não envolver, ou estuda, que é a melhor de tudo seria você estudar, que a literatura proporciona isso pra gente, né? A gente estuda muita coisa que não tá ligada no nosso cotidiano. Outra coisa legal com relação a isso, que eu vi uma vez num podcast chamado Writing Excuses, que é o maior podcast de literatura que existe até onde eu sei, que é do Brandon Sanderson, de um monte de outros escritores renomados. E uma das participantes, eu acho que foi a Mary Robinette Kowal, mas eu não tenho certeza. Mas enfim, ela tava mencionando que ela foi fazer uma vez um
um livro que tinha um personagem que manjava muito de matemática. E, obviamente, assim, ela não manja tanto assim de matemática, mas ela estudou o suficiente para fazer uma cena em que o personagem ia demonstrar uma fórmula, um cálculo muito complicado. E isso que é legal e é o ponto que eu tô querendo chegar. Esse trabalho de pesquisa ajuda os seus personagens a se tornarem mais críveis. Porque a partir do momento que ela demonstrou esse ponto, esse cálculo, ela mostrou pro leitor: eu sei do que eu tô falando, eu não estou tirando do meu rabo o que eu estou acrescentando na história. E isso permitiu para ela depois fazer coisas que ela não sabia, mas que ela nem precisou justificar, porque ela já tinha demonstrado que o personagem sabia o que ele estava fazendo. Mesmo que ela não soubesse demonstrar o segundo ato que ele estava fazendo, ela já tinha estabelecido que o personagem sabia e ela tinha demonstrado que ela realmente tinha pesquisado a respeito daquilo. Então, é esse tipo de enganação do bem que você pode fazer com o seu leitor se você tiver por dentro do assunto que você está mencionando. Não, foi um exemplo perfeito. Às vezes se você convenceu que o leitor que você sabe o que está falando, ele te dá a mão e ele vai com você até o final da história. Depois fica só detalhes que até ignora. Quando eu escrevi o Flor de Sangue, eu estudei muito anatomia, comprei livro para dar uma lida. É lógico que é impossível eu dar uma opinião de um médico, né? Não, história, não tem como. Mas eu fiz o máximo que estava ao meu alcance, li procedimentos de como tirar sangue, procedimento para quando tem alguma hemorragia interna, vi vídeo na internet, assim, eu tentei fazer o meu melhor, e quando eu estava escrevendo o Cativeiro do Medo, tem uma hora que que eles têm que fazer como que fala? Exumação, eles têm que fazer uma exumação, e aí eu fiquei confuso, porque o Cativeiro do Medo se passa mais ou menos em 1970, e eu fiquei confuso se as técnicas que eu estava pensando, porque era muito na minha cabeça coisa nova, né? Eu não tenho conhecimento técnico. Aí eu consegui o número de um médico que já tinha bastante experiência, que já era médico na época, e ele me falou: não, isso aí que você tá falando tá certo, isso aí que tá falando tá errado. Ó, isso aí que você tá falando do raio-x da arcada dentária, já tinha, cara, pode fazer. Não é viagem sua, não. Legal. Ó, isso é outro que você tava falando, a DNA os caras conheciam muito pouco, ainda mais aqui no Brasil. Aí eu fui lá e fiz isso o máximo possível e coloquei dentro da história, e até hoje ninguém nunca falou pra mim que tinha alguma coisa que não parecia real, né? Mas eu estudei, eu só não chutei. Então, exato. Não, mas isso é legal também. E isso mostra um negócio que eu acho que é legal da gente tocar também. Você não precisa saber tudo. Hoje em dia a gente tem internet e a gente tem amigos e contatos. Você pode ir atrás de pessoas que te ajudem com relação a isso. Isso faz parte do trabalho de pesquisa também. Você não precisa ser uma enciclopédia humana. Mas fazer esse trabalho de pesquisa enriquece muito a sua história. Sim, com certeza. E não precisa ser, por exemplo, assim, aí talvez o pessoal até falar, mas é fácil, porque você é engenheiro, você pode puxar para a parte técnica da engenharia, o Lucas é cientista, ele pode puxar para a parte de cientista, mas eu não tenho nada de médico e fui atrás da parte de medicina para falar do Flor de Sangue, né, para falar das cenas do Flor de Sangue. Então, assim, vale como estudo. Eu vou te falar que na parte de escrever, a gente tem muitos ônus e muitos bônus, né? Um dos maiores bônus para mim é o quanto você aprende sobre uma coisa que você não tá acostumado Sim. a vivenciar. Porque como você começa a ler, independente do tipo de livro que você... Quem lê mais ficção científica, com certeza começa a ver mais coisas, né? E tem outra coisa também que eu vou deixar para puxar depois, né? Mas que eu quero mais uma opinião sua, que é como que os caras em 1800 conseguiram prever tanta coisa que acontece hoje em dia, né? Como que eles levaram a... Porque você lê livro de 100 anos atrás, 150 anos atrás, e parece que o cara escreveu semana Quase passada, imóvel, né? melhor exemplo disso. Então, O cara preveu a internet, o cara preveu um monte de coisa. Sim, sim. Então aí quem duvida que a fundação do Asimov é uma coisa que é impossível de Nossa, acontecer? cara, Não dá pra duvidar, porque eu terminei de ler o livro anteontem, o Fundação. Eu amei, eu tô louco pra ir pro próximo. É sensacional. Porque é muito bom e assim, é sensacional. pra um divulgador científico, uma história sobre a dificuldade de explicar a ciência pras pessoas me tocou fundo. É verdade. Cara, assim, o jeito que ele consegue lidar com a tecnologia, transformar, eu acho que não é spoiler, mas que ele consegue transformar a tecnologia numa religião, como ele consegue transformar a tecnologia numa coisa que ele comanda as massas, e quando a gente fala massa no Fundação, é a galáxia inteira. É sensacional, e assim, você acredita do começo ao fim. Eu não tô nem um pouco preocupado se o cara tem alguma coisa técnica que ele pode ter errado, porque é praticamente impossível um cara que escreveu sobre a galáxia inteira num futuro 30 mil anos, né? Se não me engano, faz tempo que eu li, mas acho que é 30 mil anos.
30 mil anos daqui é impossível, cara. Mas assim, faz muito sentido e Fundação é um dos melhores livros que eu já li. Tá? Virou um dos meus favoritos também. Facilmente. Virou um dos meus favoritos também. E aí assim, a gente consegue entrar na história com ele e eu vou tentar não dar muito spoiler de Fundação, porque Fundação é um dos livros que eu acho que todo mundo tem que ler. Sim. E a galera se prende muito nessa questão de tem que ler porque tecnicamente. Não, você tem que ler algumas histórias porque as histórias são muito boas e elas precisam ser lidas por todo mundo. Guia do Mochileiro da Galáxia, A Revolução dos Bichos, Fundação. Tem uma centena de histórias que todo mundo tem que ler. Fahrenheit 451. Tô devendo todas essas, exceto Fundação, mas tá na minha lista. Não, mas pode pôr na lista, que são histórias muito boas. Você é muito novo, você com certeza vai ler. Mas é fantástico como a gente consegue entrar no mundo da ficção e ficção científica com um livro de um autor de muitos anos atrás, um e século puxando atrás. Esse assunto, você começou? Como que os caras preveem esse tipo de coisa? Porque eles estão de olho. Porque eles estão sempre estudando o que está acontecendo e dentro da ciência. Mesmo se a gente pegar, por exemplo, a pandemia que a gente tá vivendo, ela pegou a gente de surpresa. Ela não pegou os cientistas. O nego já tava cantando essa bola desde 2012. Já tinham descoberto esse vírus, já sabiam que as condições ali de Wuhan eram propícias para esse vírus sofrer uma mutação e passar para ser humano. Isso é uma tragédia anunciada. É que, infelizmente, as pessoas não manjam tanto de ciência e não estão por dentro. E a ciência também, eu não quero colocar isso tudo nos ombros da população, porque a ciência, historicamente, tem sido ruim em se comunicar com a população. Isso está começando a mudar agora, com a divulgação científica, está começando a ter mais importância, etc. Então também não vou colocar isso só no lombo da população, não. Mas pelo menos nossos governantes, nossos políticos, deviam saber muito mais do que eles sabem. E isso eu não digo só no Brasil, eu digo no mundo inteiro. Então, como que o Asimov conseguiu prever a internet? Porque ele estava de olho nas descobertas que estavam sendo feitas na época e deu uma projetada nisso pro futuro. A gente vê até... eu lembro que tem um gibi do Tio Patinhas que o professor Pardal prevê a Netflix, né? Ele fala sobre a época que o pessoal vai de casa alugar fita e vai fazer toda uma Netflix, só que ele imagina as pessoas com fita ainda, mas e daí, né? O cara conseguiu prever. E essa é uma questão que a gente tem que tocar aqui no programa. Eu sei que é um programa de literatura, mas a gente tem que tocar que eu sei que você tirou a parte do conhecimento científico mais profundo da população, mas a parte do apoio à ciência, ele está todo em cima da população. Sim. Então a gente tem que começar a entender, depois dessa pandemia, se a gente não conseguir entender que a ciência, que pesquisador em casa não é vagabundo, que a ciência é um dos pilares do Estado. Se a gente não conseguir entender isso depois disso, a gente não vai conseguir entender mais. A gente vai começar a dar soco em ponta de faca pro resto da existência da Terra. Que provavelmente não vai ser muito mais longo. Exatamente. Se a gente continuar duvidando de aquecimento global, se a gente continuar duvidando de cientista que sabe o que está falando, cientista que prevê. Porque o que a gente viu, que me deixa muito chateado, né, nessa pandemia, é que as pessoas tentaram refutar a ciência com opinião do começo até hoje. É que hoje eles estão mais escondidos, porque a coisa ficou muito feia, né? Ficou muito escrachada. Mas a galera tentou refutar de qualquer jeito e você vê que tem uma massa que vai atrás desses argumentos sem noção nenhuma, sem sentido nenhum. Sim. De uma pessoa tentar se jogar com um foguete para tentar provar que a Terra é plana, se matar em prol de uma ideologia. Agora, então a gente tem que... Pode falar. Agora me fala que escritor que previu isso. Me disse, não é todo esse cenário, não é um pano fudido com uma história. Tudo que a gente está observando é um ensaio sociológico. Você que é escritor que está ouvindo a gente, cara, começa a prestar atenção que isso vai favorecer as suas histórias no futuro. Vai, com certeza. A gente tá aqui, o que vai chover, assim, eu imagino, né, que a gente vai estudando a história e a gente vê que, por exemplo, depois de uma guerra acontece muita história, distopia ou fantasia, ficção baseada em guerra nuclear, depois da Segunda Guerra, que tinha esse medo na cabeça da população. E eu acho que daqui pra frente vai explodir distopia, ainda mais baseada em vírus e toda essa bagunça que tá acontecendo, porque fica na cabeça da pessoa, é muito difícil de tirar e isso. Histórias sobre os sentimentos que as pessoas estão tendo, né? Tipo isolamento, solidão, tédio, tudo isso provavelmente vai começar a aparecer muito daqui pra frente, sim, por causa dessa vivência que o pessoal teve agora.
pra gente falar sobre algumas tendências pro futuro, como a internet das coisas, manipulação genética. Eu tô com um conto na gaveta de manipulação genética. Da hora. Eu tô querendo escrever, vou pesquisar um pouquinho mais, mas ele é uma ideia de uma distopia que o governo usa a manipulação genética para decidir quem pode ter filho com quem. O conto vai se basear bem nisso. Eugenia mesmo. Bem eugenia. E aí a ideia é mostrar no plano de fundo que isso tudo, na verdade, é só baseado em preconceito para eles aproveitarem uma desculpa para manipular, né, a população mais favorecida. Mas queria que você falasse também como que você imagina que a gente cada dia mais que passa, a ciência vai se aprofundando, a gente precisa ter mais respostas, né? A população precisa de mais respostas porque a coisa vai andando, né? A floresta vai queimando, a camada de ozônio vai sendo afetada, o polo vai derretendo. Como que você acha que tudo isso vai influenciar na literatura especificamente? Não na de ficção científica, mas na literatura em geral. Então, isso é legal pra você que tá ouvindo ser o próximo Asimov que preveu tal coisa, entendeu? Porque a gente já consegue traçar alguns rumos do que a nossa espécie vai levar baseado em coisas que estão aí. E também dá pra você fazer esse tipo de exercício criativo que você mencionou com a sua história, por exemplo. Vamos por partes. A gente tinha conversado, né, sobre esses 3 pontos que eu levantei, que eu entendo um pouco mais e que eu acho legais, que são internet das coisas, manipulação genética e aquecimento global. Sobre a internet das coisas, eu digo no sentido de talvez internet das coisas não seja nem necessariamente o melhor termo para isso, mas eu digo principalmente a questão de inteligência artificial e o quanto isso está entrando na nossa sociedade e os impactos que isso vai ter. Tem um livro muito legal que eu vou recomendar para quem quiser dar uma aprofundada nesse assunto, que se chama Homo Deus, que é do Yuval Harari. Ele também fez o Sapiens, que é o mais conhecido dele, que é um livro fantástico também. Quem puder ler, leia. É um dos livros mais tranquilos de se ler de ciência que eu já vi. Porque o cara escreve muito... ele tem uma escrita muito literária, mesmo quando ele não tá escrevendo ficção. Então, tipo, é um livro tranquilo de acompanhar, tanto o Sapiens quanto o Homo Deus. O Sapiens, ele olha pra trás. Ele é a história da humanidade. O Homo Deus, ele olha pra frente. Ele é o que tá vindo no futuro. E ele toca bastante nesses pontos de inteligência artificial, porque a gente tá arrumando muito rápido para uma sociedade em que esses algoritmos vão ter uma importância cada vez maior. Ele chega a discutir, inclusive, questões como, por exemplo, a gente poderia ter uma empresa governada única e exclusivamente por uma inteligência artificial? E para quem jogou o Cyberpunk 2077, o jogão que saiu agora de pouco, que tem seus problemas, bug, etc., mas ainda assim foi o grande lançamento do ano, eles trazem essa ideia. Justamente, tem uma companhia de táxi nesse jogo que ela é gerida 100% por uma inteligência artificial. A inteligência artificial é o dono, ela é os carros, ela é os motoristas, ela é tudo. Não tem funcionário humano. Tipo, você entra no prédio pra reclamar do seu serviço de táxi, é a inteligência artificial que te recebe. Você tá no táxi, é a inteligência artificial que tá administrando aquilo. E isso é um assunto legal pra caramba, e eu pelo menos gosto muito. Pra caramba. E é uma tendência que a gente vai começar a ver no mundo real. Sim. Sim. Antes de você puxar para os outros assuntos, você falou sobre inteligência artificial, eu queria puxar um ponto que tem... Eu acho que o ápice da... Bom, não vou falar isso, né? Mas, na minha opinião, o melhor livro de ficção científica que eu li até hoje, que é o Android Sonho com Ovelhas Elétricas, né? O famoso Bem Blade legal Runner. Também. E é muito legal, e ele lida com essa questão da inteligência artificial de uma maneira que te põe a pensar, porque, bem resumindo, assim, para quem não leu, é a história de um caçador de recompensas que vai atrás de androides que estão ilegalmente na Terra, né? A Terra o ser humano chegou a fazer colonizar outros planetas e quem ficou na Terra foi meio a galera que sobrou. E às vezes vem alguns androides para aqui para a Terra e esse caçador de recompensa vai atrás desse androide porque ele ganha, né, caçador de recompensas, né? E a parte legal do Blade Runner, a parte
assim, muito complexa, que tem tudo a ver com isso que você falou, que tem Android que ele não sabe que ele é um Android. Sim. Então, a tecnologia para eles construírem Android ficou tão perfeita que não tem como você saber se é um Android ou não só olhando. É impossível, você não tem como saber. Sim. Então, a única maneira que eles resolveram para conseguir saber quem era Android ou não era fazer um teste de empatia. Então, eles vão fazendo um teste, vai ver a resposta do Android, vai chegar uma hora que a resposta dele é uma questão muito, por exemplo, sei lá, o assassinato de um bebê, uma coisa que todo mundo paralisa na hora, eles precisam calcular na mente deles e depois eles fazem, porque eles não têm a empatia. Só que eles chegam em alguns lugares que os androides não sabem que são androides, né? Então aí começa toda aquela guerra, e o 2049, que é um dos melhores filmes que lançaram. Eu gostei pra caramba também. Muitos, e bate nessa tecla e vai mais além, né? Que tem um androide que chega a se reproduzir, e aí acabou mesmo. O que a gente vai definir o que é vida e o que não é? Até onde o ser humano tem o poder de criar e de destruir. Então, assim, é uma discussão fantástica, cara, e que você fica abismado de um escritor conseguir fazer uma coisa dessa tanto tempo atrás. Sim. Né? Então, você tem essa parte de, tipo, se androids são vida, ou se algoritmos são vida, o que é vida, que esse assunto traz muito. Você tem outra questão, que é a que eu acho até mais interessante, e é uma que eu quero muito trabalhar nas minhas histórias, que é automatização do trabalho. A substituição do trabalho humano pelo trabalho robótico. E esse é um discurso, esse é um assunto que já está começando a surgir por aí, mas que muita gente não tem noção da implicação completa do negócio. E eu vou usar para isso uma história do livro do Homo Deus. Ele conta um caso real que aconteceu nos Estados Unidos, eu acho que foi em algum país do primeiro mundo, que um cara, ele desenvolveu um software, um robô, capaz de fazer música. Ele passou, tipo assim, 5, 6, 8 anos desenvolvendo esse negócio. Foi um trabalho fodido, porque, tipo, a música, ela exige uma certa sensibilidade emocional, etc. Então não é um trabalho razoável com uma máquina, né? Um trabalho tranquilo. O cara fez isso por anos. No momento que ele terminou o negócio, ele apertou o botão, a máquina fez 5.000 músicas naquele dia. E isso deixou um professor universitário de lá muito puto. Porque o cara ficou, não, que é isso? Música é arte, só ser humano pode fazer, esse negócio de máquina, nada a ver, etc. Bom, eles fizeram um desafio. Eles fizeram um concerto naquela universidade, em que eles colocaram uma música clássica pra tocar, uma música de composição da máquina e uma música de composição do professor. E daí, eles pediram pra plateia tentar adivinhar qual é qual. Então a plateia tinha que votar qual música era do professor, qual música era do robô e qual música era clássica. O resultado final foi que o pessoal achou que a música clássica era a música do professor, que a música do robô era a música clássica e que a música do professor era do robô. Que tapa na cara, hein? Então, tipo assim, a gente sempre pensa nessas questões de automatização do trabalho, de tipo, vai substituir os motoristas de Uber, com os carros autônomos da Tesla, etc. Vai substituir os trabalhadores braçais. Não, cara, vai muito além disso. Não tem nada que a gente seja capaz de fazer que um robô, ao que tudo indica, não seja capaz de fazer melhor. E aí, entra muita questão de, tipo, a nossa espécie, nós seres humanos, a gente se define pelo nosso trabalho. A gente começou esse podcast com você falando, você é um engenheiro elétrico, eu sou um cientista. Se ninguém mais quiser contratar o Valdir pra ser engenheiro elétrico porque um robô faz melhor, e ninguém mais quiser contratar o Lucas pra fazer ciência porque um robô faz melhor, o que a gente vai fazer da nossa vida? Aí cai numa discussão até filosófica. E me diz se não é um pano da hora pra uma história. Oh, com certeza. É esse tipo de coisa que eu digo, que a pesquisa e estar por dentro da ciência te ajuda. Você começa a ter essa noção das coisas que estão acontecendo, e isso dá pano para histórias legais. Dá muito pano para histórias legais e assim convenhamos, né, galera? Todo mundo que tá assistindo a gente aqui, a gente tem literalmente na palma da nossa mão o que a gente quiser pesquisar. Exato. Né? A gente não precisa ir numa biblioteca ou até nem ter opção, né? Às vezes não tem nem opção para conhecer. Hoje, se o cientista faz uma descoberta hoje, lá na China, a gente descobre aqui no mesmo dia. Se acontece alguma coisa enorme no mundo da ciência, a gente fica sabendo pelos jornais. Se você tem Google e você sabe ler inglês,
você não tem nada nesse mundo que você não seja capaz de aprender. Simples assim. Exatamente. E eu até tava. Eu comecei a estudar um pouco de programação, tá? Pra eu também me parar, né? Porque a gente sabe que o mundo vai mudando, né? Também precisava, na real. Então acaba caindo que a gente vai precisar saber mexer com a máquina, conversar com a máquina nós direto com ela e não da maneira que a gente está habituado a fazer. Até porque o último que vai perder o emprego é o cara que faz robô. Esse vai ser o último que vai ficar na linha. Então é bom aprender programação. Até por causa disso. Esse aí só vai perder quando for a guerra Exato. mesmo, quando os robôs tentarem dominar a gente. Aí ele... Mas é engraçado porque a tecnologia hoje está tão inserida na gente que, por exemplo, meu filho, a gente tem a Alexa aqui em casa, configurou para fazer algumas coisas e para ele é natural, a Alexa é natural. Então quando ele vai para algum lugar e ele quer acender a luz, ele fala Alexa, acender a luz, porque para ele é natural, porque na casa dele funciona assim. E olha que maluquice isso, né? Porque, caramba, meu filho tá começando, ele tá nascendo já com a cabeça numa coisa que a tecnologia trabalha a favor dele. Então, por exemplo, meu filho ele não consegue sentar e assistir. Graças a Deus, meu moleque é um moleque que gosta de brincar, de fazer zoeira, de fazer a zorra, ele não é muito de ficar vendo TV. Mas quando ele senta pra ver TV, ele não tem paciência pra esperar. Por exemplo, pai, eu quero assistir Patrulha Canina. Mas vai demorar, mas eu quero assistir Patrulha Canina. Como assim? Foi no Netflix na hora. Assistir. Entendeu? Então a cabeça do meu filho é uma cabeça completamente diferente da minha, que esperava 4 anos pra assistir um filme que saiu no cinema, por exemplo, quando eu era moleque. Pois é. Então a tecnologia ela tá começando a ser uma coisa tão inerente à pessoa que os jovens que estão crescendo hoje, eles estão crescendo com a cabeça totalmente diferente e não é como era antigamente que mudava de 1800 para 1900, de 1900 para 2000. Muda de 2000 para 2010, já mudou completamente toda a maneira como a gente lida com a tecnologia. As mudanças estão sendo muito intensas e realmente, tipo, a gente tá ficando pra trás num espaço muito curto de tempo, sabe? Isso é legal, cara. Tipo, isso que você... mas tipo, isso que você mencionou cai muito no que a gente tá falando, cara. Pra você ser um escritor, você tem que estar de olho no mundo ao seu redor. Você observou uma coisa no seu filho. Isso já dá pano pra uma história. Como vai ser essa próxima geração? Ou, vamos levar mais 3 gerações pra isso. Como que vai ser a cabeça das pessoas? Esse é o tipo de coisa que é legal você pensar quando você vai construir a sua história. Porque ela pode ou dar uma história por si só, ou enriquecer a sua história. Sim, com certeza. Com certeza. O escritor ele tem que estar ligado 100% do tempo. E não é só para... A gente tem que ficar ligado para criar histórias e a gente tem que ficar ligado para criar personagens. A gente, às vezes vai no supermercado e a gente vê um cara espalhafadoso e a gente fala, pô, cara, eu preciso fazer um personagem baseado nesse cara, porque é um cara que vai chamar atenção no meu livro. E você vai num lugar que é uma pessoa muito séria e você fala, pô, essa pessoa aí daria para ser o mordomo assassino do meu livro. E a gente consegue pegar cada centavo de pessoa que a gente encontra na rua e formar um livro muito rico, né? E eu queria, a gente estava conversando antes aqui do programa, eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente sobre o Complexo de Frankenstein. Eu acho que isso é legal e eu até ia mesmo puxar esse gancho se você não puxasse, porque isso amarra com o que você acabou de falar, de a guerra dos robôs, quando os robôs destruírem a espécie humana. O que é o Complexo de Frankenstein? Esse termo, ele foi, até onde eu sei, ele foi cunhado pelo Asimov, foi nas histórias dele que eu vi isso. Que é, basicamente, esse medo que a gente tem que as nossas criações vão destruir a gente. Cara, o apocalipse robótico dá muitas histórias legais, Exterminador do Futuro, super legal, etc. Mas não é só isso que se trata, tá ligado? Essas tecnologias, elas não precisam ser necessariamente negativas. Elas podem vir pro bem da espécie humana. Eu acabei de falar um cenário muito aterrorizante, em que todo mundo vai perder o emprego porque vai ter um robô que faz melhor. Cara, parece aterrorizante agora, mas talvez isso resulte numa espécie humana muito mais feliz, que consegue viver pra perseguir de fato as coisas que ela ama. Tem 2 caminhos que você pode levar todo esse tipo de coisa. Você pode levar pra distopia, mas você não precisa levar pra distopia. Você pode levar também para um aspecto mais engrandecedor. É isso que o Asimov tenta fazer no Eu, Robô, principalmente, que é o principal livro dele de contos sobre robô, etc., onde ele cunhou as 3 leis do Asimov, etc. E esse foi um negócio que me chamou muita atenção quando eu li Eu, Robô, que é uma história sobre robôs positiva. É uma história sobre os problemas que a gente cria pros robôs, não que eles criam pra gente. E não tem nada errado de você fazer uma distopia, você que tá ouvindo, de verdade.
Distopias são legais de ler, existem várias, só que ao mesmo tempo, existem várias. Em alguns momentos, o povo tá meio cansado de distopia. Eu já vi muito escritor americano, eu acompanho bastante o mercado literário nos Estados Unidos, que tem recursos fácil pra fazer isso. Eu sei mais o mercado americano do que o mercado brasileiro, simplesmente porque eu sei onde procurar. E eu já vi muito nego falando lá que, por exemplo, os editores de Young Adult, que são aqueles livros pra jovens adultos, eles já não estão mais pegando distopia, porque nego cansou, ninguém mais quer ler sobre distopia, já teve Jogos Vorazes, Divergente, não sei o que lá, cansou. Então esse é o momento da gente começar talvez a pensar em histórias mais positivas. Começar a ter essa visão mais positiva da ciência. De que o robô não vai destruir você, talvez ele venha para agregar pra sua vida. De que a internet, ela pode ter dado voz pros idiotas, pros negacionistas, pro pessoal antivacina, mas ela também deu voz pro cientista, pro julgador científico, pro cara que faz trabalho de acessibilidade, trabalho de meio ambiente. A The Voice fez tudo tem um aspecto positivo e negativo. Você pode escolher trabalhar os dois dentro da sua história. Não se limite apenas à distopia. Novamente, nada de errado com quem escreve isso. Só tô dizendo para o pessoal realmente ter uma visão mais ampla da situação. Você tá dando um insight pra Exato. galera, né, que tá assistindo. Você falou alguma coisa, uma vez eu tava conversando com um amigo meu, Woody, e ele, agora eu não vou lembrar quem é o cientista ou quem é a pessoa que gerou essa teoria, mas existe essa teoria, talvez você conheça, que se existe uma civilização evoluída ao ponto de atravessar a galáxia para visitar a Terra, ela não vai fazer isso porque ela evoluiu ao ponto das máquinas fazerem todo o trabalho pesado e elas vivem numa realidade completamente feliz, completamente realizada. Então não tem porquê eles saírem de lá, porque as máquinas trabalham para eles, eles vivem... tem até a separação que diz que até seria alguma coisa meio Matrix mesmo. Que, eles iam conseguir o êxtase perfeito, a civilização conseguiria fazer... não ter mais sentido a guerra e nem tipo essas coisas, porque a tecnologia ia resolver todos os problemas. E para que eles iam atravessar o universo para vir aqui na Terra? Não faz sentido nenhum para eles isso. É uma possibilidade. Outra coisa legal que eu já vi o Neil deGrasse Tyson falando, que eu acho que é uma reflexão legal também, sobre alienígenas. Existe também a possibilidade de que a gente, seres humanos, sejamos burros demais para entender a realidade. E que talvez uma outra espécie seja, para nós, o que nós somos para os chimpanzés, por exemplo, em termos de escala de inteligência. E uma espécie dessa vai ter um alcance, uma percepção da realidade completamente diferente da nossa. Uma espécie que consiga fazer cálculo relativístico de cabeça vai entender o universo de uma maneira que a gente não tem sequer como pensar. Ou talvez uma espécie alienígena que não opere limitada pela dimensão do tempo. Estamos viajando loucamente. Mas é possível. Um livro que trabalha legal, e eu não vi o livro, na verdade, eu vi o filme, mas nesse sentido, é o A Chegada, o Arrival. Esse filme trabalha um negócio muito legal, que é spoilers, tá? Se você tá ouvindo, pula uns 3 minutos que a gente já para de falar. Mas ele trabalha um negócio que é uma espécie alienígena que ela tem uma percepção do tempo completamente diferente, e por causa disso a linguagem deles é completamente diferente, e o filme inteiro é os seres humanos tentando entender essa linguagem. E quando a moça tem esse insight, ela começa a conseguir ser capaz, quando ela começa a aprender essa linguagem, ela ao mesmo tempo começa a remodelar a mente dela para conseguir ter essa percepção diferente do tempo que esses aliens têm. Daí ela começa a ver o futuro da filha dela e etc. É uma loucura do caralho, e não necessariamente 100% correta cientificamente, mas tem um princípio científico ali sim, que eu esqueci agora o nome, mas que é essa ideia justamente que a linguagem molda a sua mentalidade. O cara só levou isso ao extremo, isso é perfeitamente válido, e gerou uma história do caralho baseada nisso. Sim, com certeza. A gente já provou aqui para quem está assistindo que você está inteirado com o que acontece à sua volta. Não é só importante para seu bem-estar, mas você também pode aproveitar isso para você escrever livros, contos e histórias baseadas nisso. Demais, né? E assim, é muito fácil hoje em dia, é muito fácil, não tem como, é muito fácil. E eu sei que quanto é fácil que a gente tem até uma pessoa que está aqui na live com a gente, que tem um canal no YouTube que ajuda ajuda a divulgar a ciência. Venha
senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mural Científico. Meu nome é Lucas Rosa, eu serei o seu apresentador e hoje a gente vai começar a entender como que a ciência funciona para que você nunca mais seja enganado. Roda a vinheta! Este canal é membro do Science Vlogs Brasil. Queria que você falasse um pouquinho mais desse canal pra gente mostrar pro pessoal que a gente tem até, que você pode até correr lá no canal do Lucas agora. Eu vou deixar o link aqui embaixo, né, pra facilitar, aqui embaixo. Mas aí você já pode correr lá pra assistir e isso já vai te dar uma mão pra começar a te ajudar a entender melhor como você pode aproveitar isso para suas histórias. Eu agradeço, Jabá. De fato, eu sou divulgador científico, como mencionei. Eu tenho um canal aqui no YouTube chamado Mural Científico. E além disso, eu também faço parte do canal Nunca Vi um Cientista, que ele não é meu, mas eu sou um dos colaboradores. São dois canais... Nunca vi, talvez um pouco mais que o meu, mas porque eu sou o maior caipirão da ciência. Mas são dois canais legais, eu faço o possível que eu posso no Mural, e o trabalho do Nunca Vi um Cientista é fenomenal. A Ana e a Laura são sensacionais, assim. E a gente tenta realmente trazer conhecimento científico de uma maneira mais acessível, de uma maneira que você, que não tem conhecimento na área, seja capaz de entender. E, de fato, isso com certeza gera ideias para um monte de coisa. E pode ajudar você que quer ser escritor. E além disso, a gente tem a rede Science Vlogs Brasil, que tanto o Mural Científico quanto o Nunca Vi um Cientista são parte. O Science Vlogs, ele é um selo de qualidade, por assim dizer, e uma rede de canais de ciência aqui no Brasil. Então o canal do Pirula tá lá, o canal do Átila tá lá, o Drauzio Varela faz parte do Science Vlogs, e um monte de gente que você não conhece. Então, é isso que eu vou deixar pra você. Procura o Science Vlogs Brasil, a gente tem um site, sciencevlogsbrasil.com.br, se não me engano. E lá você vai encontrar uma listagem de canais que falam sobre o que você quiser para ajudar você nas suas histórias e a se tornar uma pessoa mais informada. Eu vou deixar todos os links aqui, tá, pessoal? Você viu o time que o Lucas falou, né? A gente não precisa nem falar mais nada. E esse seu empenho na divulgação científica te levou até pra TV. Conta um pouquinho pra gente aí como foi sua participação na TV Cultura. Verdade. E acaba sendo um negócio que até tem um linkzinho com literatura, então acho que dá pra gente falar. Eu participei de um concurso chamado FameLab Brasil. A gente tem dentro da medicina um conceito chamado de imunidade de rebanho. Isso acontece quando a gente tem uma sociedade onde a maioria das pessoas está imunizada. Mas você tem alguns indivíduos que não, por exemplo, não têm alergia e não puderam tomar vacina por causa disso e continuam vulneráveis. Mas como elas só estão cercadas de pessoas imunizadas, elas estão protegidas. Essas pessoas agem como se fosse uma barreira que não deixa o vírus, a doença, chegar nessas pessoas vulneráveis. Porém, se a gente começar a ter um monte de gente que não está se vacinando, a gente começa a abrir uma brecha nessa barreira que permite que a doença continue se espalhando na nossa sociedade. Você torna o mundo mais seguro quando você se vacina. Então, por favor, não deixe o medo controlar a sua vida. Vacine você e os seus filhos e confie nos cientistas e na ciência. Já é a segunda vez que eu participo desse concurso. Nas duas vezes, eu fui selecionado para a semifinal brasileira. Eu participei em 2018, não foi televisionado. Foi só um evento lá no Rio de Janeiro e tal, mas que foi maravilhoso. Viajei pro Rio de Janeiro com tudo pago, foi a melhor experiência da minha vida. E agora, esse ano, por conta da pandemia, não teve viagem para lugar nenhum, infelizmente, mas o programa foi transmitido na TV Cultura. FameLab Brasil 2020. Ele foi transmitido também aqui no YouTube, então eu vou mandar o link pro Valdir deixar aqui embaixo, pra vocês verem se vocês quiserem. Eu apareço muito pouco, até porque eu fui só um dos semifinalistas e não um dos finalistas. Eu rodei na semifinal. E o programa ele acabou mostrando só alguns momentos das apresentações do pessoal. Ele não mostrou nenhuma apresentação completa, o que eu achei um pouco triste, mas também era a primeira vez que a Cultura estava fazendo isso, era um experimento, faz parte. Mas foi uma iniciativa super legal. E no que isso tem a ver com um pouco com literatura? Porque fazer divulgação científica envolve muito storytelling. A melhor forma de você cravar uma mensagem na cabeça de uma pessoa é contando uma história. E muita gente utilizou disso nas suas apresentações. Eu não utilizei tanto quanto eu deveria, talvez por isso eu tenha rodado. Mas saber contar histórias é uma habilidade que vai te ajudar num monte de coisa, não só na sua carreira enquanto escritor. Então você que está escrevendo, continue, porque isso é uma habilidade útil que vai te ajudar em alguma coisa. Prometo. Com certeza.
É muito legal ver uma pessoa jovem focada em divulgar a ciência. É uma coisa que a gente fica triste de não ter um apoio maior, né? Assim, apoio do governo, sinceramente, do nosso governo, eu não vou esperar isso. Não vou esperar. Agora eu acredito que não Mas a gente não tem que teremos. cobrar, Mas porque talvez o próximo apoie. a gente tem que cobrar. E a população tem que cobrar. E a Exato. população tem que apoiar esse tipo de iniciativa, porque, cara, os cientistas brasileiros estão fazendo milagres. A gente vai ter a vacina aqui, o Instituto Butantan está fazendo um negócio que tá garantindo aí o negócio. Porque se a gente fosse garantir Fiocruz, se a gente fosse esperar aí de outros países aí, de promessas, a gente ia ficar chupando o dedo, cara. Aliás, a gente já tá chupando o dedo, né? Convenhamos que já tem 50 países vacinando, mas, cara, se os cientistas aqui não lutassem, muitos cientistas fazendo, eu vi muita matéria sobre cientista que estava na linha de frente das pesquisas, trabalhando de graça, galera, para fazer isso funcionar, para salvar a vida de vocês. É isso que eles estão fazendo. É isso que o cientista está fazendo hoje. O meu laboratório tá sem o aparelho de PCR, que é o aparelho que a gente usa para fazer estudo genômico, porque ele tá emprestado para a força-tarefa da Unicamp que tá fazendo os testes daqui da região. Toda faculdade, todo cientista tá ajudando essa pandemia de alguma forma, eu te prometo. Ao passo que, justamente, se não fosse o trabalho do pessoal do Butantan junto com o pessoal da China, claro, e do pessoal da Fiocruz junto com o pessoal de Oxford, a gente ia estar chupando o dedo ainda mais. Agora, quem sabe, com um pouco mais de investimento, talvez a gente não tivesse desenvolvido a vacina brasileira e tava vendendo agora pro mundo inteiro e ficando rico pra caramba. Infelizmente não aconteceu porque a gente tem esse histórico de não ter investimento aqui. Quem sabe, mas sempre dá tempo de consertar isso. Só depende do governo valorizar e, portanto, da população valorizar e botar essa pressão no governo, porque o governo não vai fazer nada sem pressão popular. Não vai. Assim, eu acho que não existe uma outra maneira da população perceber de como a ciência é importante quando a vida da população está na mão da ciência. Não tem outra chave para virar. Essa chave que a gente está virando agora é uma chave que a gente tem que aproveitar, e essas iniciativas suas que, como você falou do Átila e do Pirula, são muito importantes, porque agora é uma virada de chave. Então pode ser que 2020, é lógico, né? 2020 foi um ano desastroso, foi uma tragédia, foi 365 dias que ainda não acabaram de tragédia. Mas a gente tem que tentar pegar a parte do nosso envolvimento na ciência, da evolução da ciência, de como nossos pesquisadores foram importantes, e tentar tirar desse rio de sangue alguma coisinha pra gente se apegar e fazer um 2021 melhor, 2022 melhor, 2023 melhor, baseado em cima do apoio do brasileiro à ciência. Porque se a população não apoiar, vai voltar de novo gente que não apoia, e é um ciclo vicioso, cara. Mas eu também não quero passar a impressão que a população fez algo errado. Porque, e eu falei isso antes, mas eu quero reforçar, a ciência por muito tempo estava confortável demais na Torre de Marfim também, não tinha interesse de muitos cientistas, e até hoje não tem, de comunicar seus resultados ao povo. Então, tipo assim, isso é culpa dos cientistas também. Eu não quero isentar a academia disso, porque a gente fez nossas cagadas. E a gente tá pagando por isso agora, porque o karma vem. Só que agora estão surgindo iniciativas, e elas estão sendo mais valorizadas, isso eu tenho que reconhecer também, de divulgação científica. E agora sim, eu peço o apoio de todo mundo que tá vendo, de tentar se envolver com isso e tentar ajudar a gente nesse aspecto. Sim. Juntos nós vamos conseguir fazer o Brasil ser o país que ele merece ser e que ele tem o potencial para ser. O problema do Brasil é que, se você colocar no papel, não tem nenhum país em terra, em questão geográfica, não tem nada melhor que o Brasil no mundo. Não tem nada melhor. Aqui no Brasil, você comer uma laranja e cuspir, nasce um pé de laranja no seu lado. A gente não tem terremoto, não tem tufão praticamente, não tem furacão tipo destrutivo igual tem nos Estados Unidos. A gente não tem praticamente não tem vulcão, não tem praticamente nenhum problema ambiental. E eu acho legal que a gente tá falando disso, potencial do Brasil, porque acaba amarrando um pouco com o negócio que a gente deixou pra trás, que eu tinha falado, a gente mencionou de falar de aquecimento global, mas não falamos. Então esse é um bom momento de falar de aquecimento global. O Brasil tem a faca e o queijo na mão para ser o líder mundial de energia sustentável. Porque a gente é um país que tem um potencial fodido em energia hidrelétrica, em energia eólica e energia solar. Não só pra gente usar essa energia, mas pra gente desenvolver. A gente deveria ser o país que tá desenvolvendo a melhor hidrelétrica, o melhor painel solar, o melhor ventilador gigante de energia eólica, não sei o nome, mas enfim. A gente deveria ser o país que tá na frente disso. Por quê? Porque o aquecimento global
tá vindo aí, não importa se alguém não acreditou ou não, ele tá, e a realidade vai cobrar o seu preço em algum momento, e os países vão ter que mudar a sua matriz energética para algo mais sustentável, ou vai todo mundo morrer, e daí nesse caso, dane-se, não importa mais. Mas supondo que a gente resolva não morrer, que a gente resolva trocar a matriz energética, alguém vai ganhar muito dinheiro vendendo isso. Podia ser a gente. Se a gente estivesse fazendo esse investimento, agora, tinha que estar começando agora a desenvolver isso. E essa é uma maneira de qual o Brasil podia ser a próxima China, podia ser o próximo Estados Unidos, mas tá deixando escapar porque não investe em ciência. Isso, exatamente. E não tem, e assim, o problema do Brasil, não voltando à política, mas é que esses investimentos são a longo prazo. Então é uma coisa pro cara começar em 1990 para dar resultado em 2020. E a gente sabe que aqui no Brasil eles querem mostrar resultado em 4 anos, que é o tempo que eles precisam para conseguir ser reeleitos. Mas é justamente por então, isso que cabe a gente ter essa visão de longo prazo e forçar ela em cima dos políticos. Cabe a gente entender isso, que ciência é importante, e não deixar os caras meter a mão igual estão metendo. Cara, a área de ciência já tá passando por 3 ou 4 anos de corte todo ano. A gente perdeu, comparado com 2016, ou 2015, não lembro, a gente perdeu mais de metade do dinheiro que a gente tinha. Como que você... Tipo, imagina se, do nada, metade do dinheiro que eles dão pros engenheiros elétricos do Brasil desaparecesse. Como que ia ficar a área? É isso que a ciência tá passando, tá ligado? E a gente tá indo pro breaking point, de que não tem mais como continuar fazendo ciência no Brasil com esses cortes, porque é dinheiro pra comprar reagente, pra pagar cientista, pra pagar bolsa, etc., que tá indo embora. E é triste, é desesperador. Mas fazer o quê? Eu moro nesse país, eu amo esse país, eu tô lutando por ele, e a gente precisa ter essa consciência de que a gente precisa valorizar a ciência e impedir que esse tipo de coisa aconteça. Pra ter um país melhor. Com certeza. Pra nós, né? Para nossos filhos, para nossos netos, né? Então, Lucas, queria agradecer de novo por você ter vindo aqui. Foi um papo excelente, assim, abriu muita porta na mente da gente pra gente aproveitar o que a gente tem aqui para aprender, para usar na nossa literatura e também para lembrar pra galera a importância da ciência no Brasil. Cara, tem muita gente boa no Brasil. O Brasil é cheio de excelentes cientistas. A gente só precisa de alguém apoiando e pensando daqui a 10, 20 anos, não pensando daqui a 2 anos, né? Daqui a 1 ano e meio. A gente tem que lembrar que a gente precisa a longo prazo, é um investimento a longo prazo. A gente está plantando uma sementinha hoje para pegar uma árvore com frutos só daqui a alguns anos. Eu queria agradecer mesmo por você ter vindo aqui. Queria que você finalizasse falando mais um pouquinho sobre seus projetos e até falando alguma coisa de alguma ideia que você tem para os seus livros no futuro. E pedir para o pessoal curtir, compartilhar, se inscrever. Eu vou colocar todos os links que o Lucas falou aqui embaixo. E valeu, pessoal. Obrigado por acompanhar. Obrigadão, Lucas. E isso aí. É legal isso que você falou, porque uma última historinha para encerrar. Uma vez eu estava num congresso e eu conversei com um cientista canadense. E eu perguntei, com esse complexo de vira-lata que a gente tem, eu perguntei qual era a visão que eles tinham lá fora do Brasil, se tinha preconceito com cientistas brasileiros, etc. Por lá. E ele falou que os brasileiros tinham mais preconceito com os cientistas brasileiros do que eles tinham lá fora. Porque ele tinha uma visão muito boa dos cientistas brasileiros. Ele falava que os alunos que iam para lá, brasileiros, eles eram os mais esforçados, porque o estudante canadense, se precisava ficar no laboratório 1 hora a mais do que o horário que ele tinha na rotina, ele reclamava. O brasileiro, se precisasse ficar até às 11, tamo aí, sabe? E isso é verdade, cara. O Brasil é um dos povos mais criativos que eu conheço, um dos povos mais calorosos que eu conheço, um dos povos mais receptivos. A gente é o país que reúne literalmente toda a espécie humana. O Brasil, na minha opinião, a gente deveria ser um líder mundial, porque a gente é o país do mundo. A gente é o país onde você encontra literalmente todas as variantes genéticas possíveis e todas as suas misturas estão aqui dentro. E a gente mostra que isso funciona, porque o Brasil é um país bonito, é um país legal, apesar de todos os seus problemas. Então, a gente tem que ter mais orgulho de quem a gente é, e a gente tem que lutar pelo nosso país com mais afinco. Porque o brasileiro tem muito valor. E a ciência brasileira tem muito valor. E... Enfim, e com essas palavras, eu agradeço muito pelo convite. Eu amei essa entrevista, eu achei que a gente fez um trabalho bem legal. Eu acho mesmo que deu um papo cabeça pro pessoal pensar em muita coisa. E que vai ajudar o pessoal nas suas escritas, espero.
Não que eu seja ninguém pra falar sobre escrita, porque eu sou só um amador, gente. Eu não sou ninguém de especial. Eu tô começando minha carreira agora, igual todos vocês, tô na labuta. Mas eu agradeço muito pelo convite, de verdade. Eu adorei estar aqui. E tô à disposição quando vocês precisarem. Vocês que estão nos ouvindo, vocês podem acompanhar meu trabalho no Mural Científico, em literalmente todas as redes sociais que você puder pensar. A gente tá no Facebook, no Instagram, no Twitter. Temos até o TikTok, não tá ativo, mas tá criado. Se você quiser seguir lá, segue. Um dia a gente bota em atividade. YouTube também, obviamente, principalmente. E vocês também me encontram no Twitter como @lucasescreve. Vocês podem me ver falando besteira sobre anime, jogo, videogame e às vezes sobre ciência também. E literatura, é claro. Eu tô, no momento, trabalhando no meu romance, Henshin, que vai ser uma história de super-heróis com uma pegada bem japonesa, tokusatsu, Kamen Rider, etc. E eu tô também planejando alguns trabalhos transmídia dentro desse projeto, mas que não estão dando tão certo quanto eu gostaria, mas tudo bem. Mas que eu não posso falar muito ainda a respeito, porque parte da graça desse tipo de projeto é o mistério. Então eu vou só deixar vocês com vontade aí, mas fiquem de olho nas minhas redes, quando eu puder eu anuncio mais a respeito. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, até mais. Até a próxima semana. Obrigadão, Lucas. Abraço.